mais especificamente de um indivíduo que necessita de um trabalho individualizado, voltado ao estado que aquela pessoa está. Mas é um atendimento, podemos dizer, entre aspas, a pacientes neurológicos, né? Aqueles pacientes que tiveram algum agravo neurológico e que, de uma certa forma, a gente só imagina que quem vai tratar esses pacientes neurológicos é o fisioterapeuta. A gente nunca imagina que uma pessoa, um professor de educação física, a pessoa mesmo, um educador físico, ele vai estar trabalhando ali essa parte neurológica. Eu te digo isso porque meu pai, ele tem um AVC, ele foi acometido de AVC, né, há 5 anos, e ele tem algumas limitações, tanto na parte superior quanto na parte inferior, braço e perna. E ele foi passar um final de semana, ele foi passar um mês em João Pessoa, lá na casa da minha tia, tudo. Então, assim, foi um mês sem fisioterapia. E eu disse, pai, procura uma fisioterapeuta. Ele disse, não, aqui não tem. Eu disse, procura um professor de educação física. Olha aí. Aí ele chegou e disse, mas ele não trabalha isso, Gláucia. Eu digo, trabalha, pai? Não trabalha não. Então, eu preciso de um fisioterapeuta. Então, assim, a mentalidade onde o professor, onde vocês, os personagens, o professor de educação física, não trabalha a parte neurológica. Então, assim, na cabeça da gente, vocês estão ali em academia fazendo treino de emagrecimento, treino para ganhar massa muscular, treino de resistência, mas a gente nunca se foca que vocês podem também estar trabalhando essa readaptação neurológica. E é importante você trazer esse método e é importante você colocar nas redes sociais para que a gente possa ver a importância também do profissional. Isso. Então, assim, eu fiquei, quando eu disse, pai, ele não trabalha, não. Procure que trabalhe. Mas aí a gente também para, quando você diz, são poucos estudos hoje. Então, não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que tem um manejo de fazer aquilo ali. Então, assim, para mim é inovador. Eu acho de extrema importância isso. Eu, como psicóloga, que vejo muito a parte neurológica das pessoas. Eu fico entusiasmado, Gláucia, falar sobre o método pela questão seguinte. Pelo primeiro paciente que eu tive, né, com traumatismo craniano... Não chore não, viu? Que eu sou chorona também. Chora você e eu aqui. Com traumatismo craniano encefálico, porque ali era uma vida que ele tinha uma rotina normal. Foi ceifada, né? E foi ceifada pela questão do acidente e tirou ele daquela condição que ele tinha diariamente, de caminhar, de pedalar, de andar de cavalo, de nadar, e se depara numa cadeira de roda. Então, quando eu comecei a atendê-lo e comecei a entender que é algo mais complexo do que a gente levar para dentro de uma academia, aí eu comecei a me deparar com situações complicadas, não por questões de não estar preparado para atender aquele cliente, porque eu busquei de todas as formas. A primeira coisa que eu fui atrás de um curso, procurei profissionais do Brasil, e tinha o profissional de educação física, o Arthur Hashimoto. Eu vou até fazer uma live com ele dia 17 de março, que ele é o pioneiro dentro dessa área de reabilitação pós-lesão, profissional de educação física que tem vários cases de sucesso no Brasil. E eu fiz um curso com ele aqui em Juazeiro do Norte, com a metodologia do Core 360, e de lá para cá veio abrindo mais ainda a minha mente em relação a essa população, porque na nossa região ela é carente desse serviço. Nós temos grandes profissionais da área da fisioterapia que atendem sim essa população, que faz vários trabalhos bons e que hoje tem uma demanda muito grande, e graças a Deus que tem profissionais para poder atendê-los, essa população. A questão que a gente ainda se embarreira, Gláucia, é o acesso a essa população, para que os estabelecimentos possam receber essa população. Acessibilidade, né? Acessibilidade. Então, por que foi que eu comecei a pensar, não, eu tenho que construir uma metodologia que eu possa englobar
de forma simples, rápida, imediata e fazer com que essa população entenda: eu sou útil, eu posso retornar às minhas atividades, não que eu possa estar dentro de uma academia, mas que eu possa fazer no conforto da minha casa. E também é importante, Wesley, que eu possa estar dentro da academia. Sim. Por quê? Porque assim, eu começar a me reabilitar dentro de uma academia é um local social, é um local onde eu vou estar interagindo com outras pessoas e eu vou estar sendo aceito com a minha mobilidade ali, com o meu problema, e eu vou estar ali socializando. Quando a gente vai para dentro de uma fisioterapia, que é importantíssimo, mas a gente está ali num setting clínico, num setting bem clínico. É muito restrito, né? Então é restrito. Você vai assim, eu vou para fisioterapia. É diferente da gente dizer assim, vou para academia. Isso. Academia já soa com aquela uma sensação de liberdade, uma sensação de saúde, porque a academia é saúde. E assim, eu vou para fisioterapia. Fisioterapia é porque eu estou incapacitada, é porque é uma reabilitação. Então, assim, a forma da pessoa ver. Então, é importante ir para a fisioterapia, tá ali no setting terapêutico do fisioterapeuta, fazendo os exercícios para ele, mas também é importante a gente estar dentro da academia, se socializando, vendo outras pessoas, dando tchau para um, falando com o outro, dizendo assim, opa, por mais que eu esteja aqui nessa situação cadeirante, mas eu tenho vida. Eu estou aqui ainda dentro de um mundo social. Eu tenho vida social. Isso é muito importante. É justamente essa questão. E naquele tempo, aqui na nossa região, a gente não via cadeirante dentro de academia. Há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, era muito complicado e muito difícil. Até porque as famílias são muito conservadoras em relação a isso. Não vai pegar, né, o seu ente querido e jogar ou deixar ali. Pelo contrário, eles têm muito cuidado com a população e restringem muito para que o mesmo não venha a ter situações e que venha constrangê-las. Então, e daí para cá, de 2013, 14, 15, foi aonde veio realmente essa ideia para poder fazer algo diferente, para poder, não só o cadeirante, porque tem pessoas impossibilitadas que não podem ir na academia, que não é cadeirante. Então, de lá para cá, é todo um manejo, é todo um trabalho, aí é onde entra aquela parte que eu lhe falei, que dentro do método que nós vamos falar no próximo episódio, que já vai ser mais a parte específica de como executar o método. Hoje nós estamos aqui nessa parte da história, como foi criado. Então, aonde as pessoas vão começar a entender que tem que ter um manejo completo para poder levar aquela população para dentro da academia. Sim. Não chegar, não, vamos para dentro, não. Existe um processo neurológico. E quando a gente fala em neurológico, não é preciso... Não, mas o profissional de educação física não tem que trabalhar a parte psicocomportamental do seu cliente. Claro que tem que... Ele não vai clinicar, ele não vai adentrar em fases mais específicas que só compete tanto ao psiquiatra como... Ele não vai fazer terapia. De jeito nenhum. Mas ele tem que entender as particularidades de cada paciente. Exatamente. E dentro da fase do método tem isso. Quando você fala nisso, como eu trabalho com a parte de emagrecimento dentro da clínica, então, às vezes, eu trago assuntos que são do nutricionista, mas não é que eu seja nutricionista e não é que eu vá passar dieta, mas eu vou dar aquele, precisa fazer assim, olha nisso. Ajustes, né? A gente dá alguns ajustes. O que é que eu sei de nutrição? Nada, porque eu não sou nutricionista, sou psicóloga. É a mesma coisa de vocês. Vocês não precisam fazer terapia, vocês não precisam clinicar, mas a gente precisa ter um entendimento do comportamento humano. A gente precisa entender limitações, a gente precisa entender medos, a gente precisa entender ansiedades. Não é chegar para um paciente, levanta, bora, cuida. Não pode. É chegar para o paciente e dizer assim, vamos tentar levantar, vamos pensar no movimento, vamos imaginar o movimento. Você consegue? Até onde você consegue? Vamos junto, eu estou aqui, vamos junto. Então, assim, isso é importante. E não vamos... Ele não precisa estar motivado a 120 graus ali por hora. Não, gente, devagarzinho, entendendo, passo a passo, momento por momento. Exatamente. E é isso que a gente precisa entender.
E essa população, ela necessita, no primeiro momento dessa fase básica, Glaucio, é justamente isso. A gente faz um resgate da memória, aquilo que dá esperança depois de ter passado por todo o processo, que seja de um acidente, que seja que já venha ter sido uma questão congênita, hereditária. Então, tudo isso a gente sonda inicialmente, porque é uma construção humanitária, conjunta. Humanizada. Humanizada, né? Porque nós não vamos pensar lá na primeira fase em planilha de treino, não. Eu não vou pensar em sessão de treino, eu não vou pensar na polia, no cross, no crossover, na flexora, na extensora, não. Isso aí são só meios que vai ser direcionado dentro do método. Mas a primeira fase do que a gente tem que colocar na mente do cliente, que ele necessita e se realmente ele quer voltar ao âmbito do desenvolvimento da sociedade. A gente começa a criar isso na mente dele. E se nós, profissionais de educação física, entender que ele necessita de um acompanhamento mais profissional, a gente já, olha, você precisa fazer isso, você precisa ser acompanhado pelo psicólogo, você precisa ser acompanhado. Então, a família também já dá alguns feedbacks de como o paciente ele está naquele momento. Sim. Porque aquele convívio familiar, principalmente o apoio, é importantíssimo para que possa ter sucesso. Então, quando eu falo isso, eu tenho esse cliente cadeirante hoje há mais de 8 anos e, por incrível que pareça, essa semana a gente deu, né, um aval a ele, mais de liberdade, para que ele possa ir para a academia só. Depois de quantos anos? Depois de 7 anos de treinamento. Eu não fiz promessa para ninguém dizendo que ele ia andar, que ele ia para a academia assim que ele tivesse com 1 ano ou 2 anos. Não. Então, depois de 7 anos, a gente liberou o paciente, o cliente, para poder ir para a academia sozinho. Tudo isso, Wesley, tudo isso, porque 2 anos só foi para ele poder ter a sustentação do tronco dele, sentar e ter movimentos básicos de pentear o cabelo, escovar os dentes, colocar a mão na cabeça, sentir o corpo dele, tomar banho, né? As funções básicas do dia a dia. Então, quando nós trazemos o método Readapta, não é uma questão assim simples de ser colocado em prática. Não, tem muitos profissionais que dizem, Wesley, faz curso, não tem como a gente passar isso agora não, porque é um método que ainda está sendo desenvolvido, porque ainda eu vou precisar muito de escutar um psicólogo, eu vou precisar muito de escutar um psiquiatra, porque essas questões mais comportamentais, neurológicas, que não competem muito ao profissional de educação física, fase específica neurológica compete ao psiquiatra e o psicólogo. E ao neurologista. É o neurologista que trabalha nessa área específica e faz a cirurgia. Mas dentro do nosso alcance como profissional de educação física, na área do movimento, de entender que a correlação do movimento é de maneira rápida e lenta, desordenada e coordenada, aí sim, aí nós começamos a montar uma planilha de treino, depois de alguns meses que a gente começa a entender que o paciente ele necessita ser pontuado e atacado nessa causa. Não, ele precisa ser pontuado e atacado nessa causa. Então, tudo isso é criado através de análise clínica que o profissional de educação física tem que ter. Wesley, olhando, às vezes eu paro e fico olhando teus stories. E eu acho interessante porque eu vejo que teus movimentos com os teus clientes, com as pessoas que são assistidas por você, é diferente. Eles têm movimentos rápidos e assim eu vejo que é um método diferente, não é uma coisa, não é um movimento como a gente vê o movimento normal. A gente vê que existe um movimento bem coordenado. Ele trabalha muito o equilíbrio, ele trabalha muita atenção ali. E a gente vê que são movimentos, até eu digo assim, são movimentos parecendo às vezes um robozinho. Robotizados, são, né? Bem robotizados assim. A gente vê a forma das mãos espalmadas, a mão tem uma postura, a forma de você se portar. Então, assim, tem toda uma postura de dentro dos teus movimentos e dos teus exercícios diferenciadas.
Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco disso. Até uma curiosidade muito pessoal minha, que eu acho muito interessante. Essa parte, ela não só cabe à questão dos pacientes, dos clientes com necessidades especiais, mas de todo o contexto geral, né? Porque, às vezes, eu fico comparando a pessoa que é sedentária com o meu cadeirante que eu tenho, o meu cliente. E, às vezes, ele executa movimentos mais complexos, melhor do que uma pessoa que é sedentária e nunca teve a oportunidade de saber que o exercício físico é benéfico para a vida dela. Então, eu sempre falo, Glaucio, e aprendi isso num curso com o professor Rafa, que quem tem um corpo é um atleta. Né? Então, quando nós colocamos isso dentro de um processo de prescrição de treinamento, a gente começa pelas fases básicas. Você sabe caminhar? Caminha aqui para eu ver. Você sabe saltar, um salto simples na sua potência que você tem. É 1 centímetro, 2 centímetros, a gente vai entender aquilo. Não, salta aqui. Desce um degrau, para ver se você sabe descer um degrau. Senta, levanta. Então eu faço essas análises básicas que você faz no dia a dia, que muitas das vezes você não para pensar e entende que quantos agachamentos você faz no dia. Você senta várias vezes. Você senta no consultório, você senta na privada, você vai buscar um objeto no chão, você levanta, você senta no banco do carro, você levanta. Então esse movimento, o agachamento, é algo natural do ser humano. Mas quando você se limita em algumas questões sedentárias, aí você vai começando a ter encurtamento. Encurta o tornozelo, a articulação do tornozelo, a dorsoflexão, a flexão plantar. Você encurta a flexão do quadril, a extensão do quadril. Seu quadril fica mais rígido e você começa a sentir mais incômodo na região lombar. A sua região torácica, você começa a não ter mais esse movimento de rotação por questões de limitação do seu próprio estilo de vida, e você não começa a entender que tudo isso ali vai só lhe causando feridas osteomusculares e articulares e vai te travando. Então, quando vem para mim, quando eu começo a aplicar o método, a gente começa a entender que os corpos eles se movimentam em cadeias. Quando a gente vai correr, o pé não fica e a cabeça vai não. Tem uma anteroposteriorização para frente e também tem a questão posterior que fica para trás, uma retro ou anterversão pélvica. Mas no movimento geral do ser humano, o corpo ele se movimenta, independentemente de função articular ou de padrões de movimento. O corpo ele se movimenta, que ele seja sedentário ou que ele tenha uma alta performance, Glaucio. Aí o que é que eu começo a fazer? Os meus movimentos, eu treino muito movimento para eu poder fazer com que o meu cliente entenda que o corpo ele pode ir além do que ele está ali parado. Além do limite, né? Que ele acha que isso. Tem. Não, mas eu não posso. Pode, porque o nosso corpo ele tem que girar num grau de 360 graus. Não tem os cangapé que os meninos dá quando a gente era criança? Dá estrelinha, bota os pés na parede. Daniel já fez muito isso quando era menino, botava os pés na parede, a cabeça para baixo, os pés para cima. Eu nunca Então, fiz. o nosso corpo ele se movimenta desse jeito. É ou não é? As crianças não fazem isso? Não tem aquela ginástica cobrada que a gente vê muito aí nas Olimpíadas? Então, é justamente essas questões. Claro que uma pessoa do senso comum não vai estar fazendo muito movimentos minerabolantes. Mas na medida do possível, o corpo humano ele tem que se movimentar pelo menos em alguns desafios. Então é isso que a gente começa a provocar na vida das pessoas. Desafios através do movimento. Você pode mais. Vamos dar mais um pouco. Você pode se movimentar mais. Você pode correr mais um pouquinho. Aumenta aqui essa flexibilidade, aumenta essa amplitude. Então tudo isso dentro de uma função básica onde a gente vem lá para o princípio do treinamento desportivo. Individualidade biológica, fenotipo e genotipo. Então a gente vai começar a entender aquela pessoa. Se a pessoa, aonde vem o trabalho da psicologia, Glaucio? Como era você no passado? Aí não, isso aqui não me cabe mais. Isso aqui o psicólogo vai começar a fazer um resgate bem profundo da vida dele e o psicólogo passando alguns questionamentos que ele passou para o psicólogo, a gente vai começar a entender mais ele ainda. E isso foi feito com o Fábio.
alguns resgates da psicologia que foi puxando dele, que foi colocando para mim. Então, por isso que o método não está fechado. Aí a gente vem buscando esse apanhado de questões históricas e a gente coloca dentro dos movimentos para as pessoas. Se a pessoa gostava de andar muito de bicicleta, aí eu vou fazer exercício voltado àquela modalidade que ele gosta de fazer. Pronto, eu estou tratando hoje um cara que tá com o joelho, está se recuperando do joelho, mas o que é que tu gosta de fazer? Ele disse, eu gosto de jogar futebol. Eu disse, traga a bola de futebol. Ele disse, eu posso jogar futebol? Eu disse, traga a bola de futebol. Ele não entendeu aquele momento que eu disse a ele. O resgate da memória, porque ele se dá com o futebol. Eu tô parando a dor dele, ele chutando a bola de futebol nos treinos e tirando aquela questão de dor da mente dele através da modalidade esportiva que ele gosta. Veja que coisa interessante. Então, tem pessoas que vivem com dor, e se você trazer algo que ele goste, que some na vida dele, vai trazer só benefício. Tudo que a gente junta, o prazer, dá certo. Então, assim, ele vai fazer um exercício físico, mas eu vou trazer alguma coisa que para ele seja prazerosa. Então, você está trazendo o futebol, a bola de futebol. Vai poder jogar? Não. Mas ele vai estar com algo que para ele é familiar. Com certeza. Então, isso faz com que a gente se motive, isso faz com que a gente tenha resgates na nossa memória. Por isso que é o método readapta. A gente readapta tudo em relação à memória do paciente, do cliente, do que ele gosta. A gente faz o resgate. É o primeiro contato que eu faço. Vamos sentar, vamos conversar. Me conta sobre tu. O que é que tu tá sentindo? O que é que tu quer? Tu quer ainda jogar quantos anos? Tu quer pedalar quantos km? Tu quer participar de quantas corridas? Então, a gente vai somando tudo, Glaucio. E quando a gente começa a desenvolver o método, fica algo tão simples e benéfico na vida dele, que ele nem imagina que ele está sendo curado pelo ato dele ter o prazer daquele momento do exercício físico. E olha que eu não introduzi nem carga ainda. Nós estamos na fase de adaptação. Vamos para o 3º mês. Ele disse, que treino maravilhoso. Não. Então você está fazendo uma coisa que tu gosta. Mas com cuidado, com as limitações, de acordo com a sua dor. E zerar a dor, às vezes a dor está na mente. Sim. Isso tem alguma coisa a ver com memória muscular? Que a músculo em si, ele resgata aquele tipo de movimento? Perfeito, Daniel. Perfeita a sua pergunta aqui, a sua colocação. Porque quando você teve aqueles momentos, ou na escola, ou algum momento que você jogou futebol, que você praticou até a própria musculação mesmo, de maneira aleatória, existem as memórias motoras. E aquilo, com poucos estímulos, você resgata. Não que venha, vamos dizer assim, sarar aquele local que tem um edema, ou que tem a dor, ou que tem a lesão. Mas que vai te dar um insight muito bom. Porque nós temos que entender uma coisa, Glaucio. Todo mundo que tem lesão, que seja no joelho, que seja na lombar, que seja no quadril, o principal motor propulsor para curar aquela lesão é o movimento, mas o principal é a mente. E as pessoas querem colocar e sobrecarregar isso que você está falando, Daniel. Tudo começa da memória motora mesmo. Porque um paciente pode ter, às vezes, memórias jogando futebol, mas, por exemplo, ele sabe que se ele virar errado, ele vai sofrer alguma lesão. Aí a memória muscular pode fazer com que ele, quando faça algum Com certeza. exercício, ele lembre que isso ali E é justamente pode ter uma lesão. E é justamente esse tipo de situação que a gente coloca dentro do método. A gente provoca, como você fala dos movimentos, eu trago os movimentos, eu faço os movimentos de alguns esportes e coloco para ele poder fazer e ele entender que se ele fizer com a cabeça mais fechada, mais concentrada, de acordo com nem que seja um nível menor de limitação, mas que ele traga a memória do esporte, ele vai executar melhor e com mais segurança. Então veja como a gente envolve tudo dentro do método. A gente faz um compilado de coisas em relação à vida do cliente,
a vida do paciente de acordo com o esporte. E por isso que sai toda aquela questão cenográfica dos movimentos, quando você vê nos stories, porque a maioria deles sempre é um atleta de futebol, é um que pedala. Então, é mais fácil a gente de se trabalhar com esse tipo de público, mas ao mesmo tempo é mais complexo. Por quê? Porque quando as endorfinas dos atletas entram, ele quer ir a mais, ele não quer entender que ele está machucado. Não dá certo, não, mais 5 minutos, não mais. Aí quando vai ver, tá lá, como se diz, a bagaceira dentro. Porque no momento é muito bom executar, é bom correr, é bom pedalar, é bom nadar, mas ter a percepção que ir além do que o corpo não está preparado, aí é mais complicado. Eu escutei isso essa semana, sabe, Wesley? Não com um paciente que seja praticante de algum esporte assim, mas com um paciente que fez a bariátrica. Ele chegou para mim e disse, ele chegou para mim e disse assim: antes eu pegava peso, eu ia para academia e pegava muito peso. Hoje eu vou para academia e não consigo subir, eu não consigo pegar a quantidade de peso que eu pegava. Ele tá com o quê? Com 2 meses de bariátrica. Ele faz amanhã 3 meses, ele faz da manhã 3 meses que ele fez a bariátrica. Então, assim, ele ainda está se adaptando, o corpo dele ainda está em adaptação. Ele não pode chegar aí dentro de uma academia, ele foi cirurgiado, ir para dentro de uma academia, pegar 100 quilos, 80 quilos, 90 quilos, como ele pegava antes. Ele vai ter que começar com aquelas anilhazinhas pequenininhas, com aqueles halteres pequenininhos. E para ele está sendo uma frustração, porque ele conseguia pegar muito. E a gente teve, olha aí, a professora de educação física sem entender. Eu tive que fazer ele entender que o músculo dele, naquele momento, estava passando por uma readaptação, até em relação ao peso, em relação à bariátrica que ele fez, que precisa estar repondo agora novamente as vitaminas, está repondo algumas questões, e que ele vai ter que começar do zero. E não é porque eu pegava 100 quilos que hoje, depois da bariátrica, eu vou pegar 100 quilos. Então, assim, é toda uma readaptação do meu corpo, do meu peso, da minha cabeça, da minha forma de ser, da minha nova vida em relação à minha bariátrica. Se ele for adepto à sua fala, o primeiro resgate que a gente tem no método Readapta é isso que você está falando. É o resgate do paciente ou de qualquer indivíduo que esteja naquele estado, ele entender que ele precisa ter readaptação dentro do processo. Ele voltou, né? Ele rebobinou algumas coisas, voltou a uma estaca, a um estágio que ele estava lá atrás, e agora ele vai reconstruir toda uma história dentro das suas limitações. Com certeza. E para a pessoa entender isso, amigo, véi, é muito complicado. É muito complicado. Mas é por isso que nós estamos com esse método, Glaucio, que você vai estar dentro desse processo do método. Por quê? Porque o psicólogo ele é fundamental dentro de um case de sucesso para poder fazer com que isso se desenvolva. Não só aqui, nós trazendo essas informações no podcast, mas diariamente no seu consultório, eu diariamente aqui nos meus atendimentos, diariamente nos stories, nas lives, a gente tem que estar fazendo isso. Porque a população tem que entender, se eu passei por um período de crise de garganta, eu não vou ali rapidamente e vou para cada... Não, eu tenho que tomar medicação, antibiótico, vou ter que parar um pouquinho. Então o seu corpo ele já teve uma perca. Então é importante que você aí de casa, que está nos assistindo, a nossa live vai ficar gravada, viu, pessoal? Nosso canal no YouTube, você que está no Instagram, pode ir para o nosso canal no YouTube, que a nossa live vai ficar gravada. Compartilha a live, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, porque você vai entender como funciona todo esse processo. Porque o nosso corpo ele passa por diversas situações antes de uma cirurgia, durante a cirurgia e pós-cirurgia. E não só apenas especificamente cirurgia, ou qualquer outro tipo de lesão, osteomuscular, articular, muscular esquelética, psicológica, neurológica, depressão, doenças comportamentais, enfim, o que for, o nosso corpo ele tem que ter um processo de readaptação. E quando a gente traz para dentro do método, é justamente isso. O primeiro garimpo é na mente.
Eu falo, é importante que você entenda que você não vai ter um desenvolvimento durante 3 meses pelo tipo de lesão que você tem. Então ele tem que entender aquele processo. Você tem que estar preparado, a sua cabeça. Não, mas quando eu vejo que a pessoa já está um pouco resistente, eu digo, não, você tem que ou procurar um psicólogo, ou veja aí com um psiquiatra, alguma coisa assim. Porque você tem que passar por esse processo. Foi justamente esse segundo meu cliente cadeirante, que ele começou comigo, acidente de moto também. E o primeiro contato que eu tive com ele foi isso. Nós vamos caminhar juntos. Vai ser uma tarefa árdua. Não vai ser de 1 ano, 2 anos, mas se você estiver comigo, a gente vai colher grandes frutos. Então a conversa é bem simples e reta em relação a isso, porque a gente não promete nada, Glaucio. A gente vai construindo um processo, um conjunto. Por isso que é um método readaptado. E até a questão, assim, esse método você falando e eu pensando, até no processo de emagrecimento mesmo, as pessoas têm que se adaptar. Com certeza. Ou se readaptar. Para quê? Não é porque eu frequentei 1 semana de academia, as mulheres já olham assim, ó, para olhar a bunda, para olhar a perna, para saber se já ganhou. Em 15 dias eu vou ficar magra. Em 1 mês eu vou ter pernão, eu vou ter bundona, eu vou ter bração. E assim, querem que façam mágica, né? Eu vou pegar pesado, me dar todos os pesos. Eu comecei tão pouco. Não tô gostando não, porque eu tô pegando pouco peso. Aí acha que tá pegando pouco peso, já quer pegar muito peso, já quer fazer tudo. No segundo dia da academia já não vai, porque tá toda tonta, tá toda dolorida, tá toda machucada. Por quê? Porque colocou exaustão no músculo. Então as pessoas acham, só vai dar certo se o músculo ficar dolorido. Não, só vai dar certo se o músculo tiver, se ele descansar, se ele preparar, se ele descansar. Todo mundo precisa de descanso, até o nosso músculo. Com certeza. Então é justamente essa questão de nós fazer com que as pessoas entendam que para poder ter um resultado tem que ter um processo neural. E esse processo neural, ele vai da parte do profissional de educação física formar essa opinião na mente do cliente e mostrar abertamente como funciona esse processo. Se a partir do momento que nós não fizermos isso, esse cliente ele vai ser um futuro cliente frustrado a não entrar mais dentro de uma academia, a não querer ver mais nenhum profissional de educação física, a não ter mais relação nenhuma com o exercício físico. Porque ele vai com um pensamento que vai curar ele dentro de 1 mês, ou vai inchar o bumbum, ou vai inchar a coxa, ou os braços em poucos meses, porque ainda hoje tem pessoas que pensam dessa forma. E ainda hoje tem profissionais que transmitem também dessa forma. Então, oscilações de, por exemplo, a pessoa vai para a academia, ou sim, vai, aí depois decai, depois deprime, porque não vê resultado. Com certeza. Aí tem a questão do efeito platô, Daniel. Isso é interessante a pessoa se colocar no lugar que está assistindo, né? Isso. Vai para cima, nem sempre é maravilha, mas você tem que permanecer até. Essa questão que você está falando é bem interessante, porque principalmente aquelas pessoas que gostam muito de estar dentro da academia, Glaucio. Eu vou para dentro da academia, não, eu vou treinar só o meu bíceps, vou deixar meu bíceps estourado. E acha que naquela pequena sessão que ele vai fazer, ou naquela quantidade de cargas que ele vai colocar, vai rasgar. E não é bem por aí. É bem longe esse processo fisiológico hipertrófico em relação a uma sessão de treino. Por isso que dentro do método a gente não se coloca isso. Não. Nós vamos construir esse processo de acordo com a sua assiduidade de treino, de acordo com sua alimentação. Por quê? Porque a pessoa que não dorme bem, ela não tem como treinar bem. A pessoa que não se alimenta bem, ela não tem como ter um resultado bem. Agora imagine só tudo isso para dentro de um cadeirante, para dentro de uma pessoa, de um cliente, de um paciente que passou por uma cirurgia neurológica. E ainda mais, sabe, Wesley? A pessoa pode dormir bem, a pessoa pode comer bem, mas se ele não tiver motivação, não adianta de nada.
Então, assim, ele tem que estar motivado, ele tem que estar entendendo o processo dele, ele tem que entendendo que ele vai subir um degrau de cada vez e segurando aqui, ó, no corrimão, porque não é fácil não. E vai ter momentos que ele vai passar muito tempo naquele mesmo degrau. Por quê? Porque o corpo precisa de adaptação, porque a gente precisa se reorganizar. Eu costumo dizer, eu sempre digo aqui, eu sou uma vergonha para os meninos. Por quê? Porque a gente trabalha aqui, eu trabalho com 2 profissionais da educação física, o Wesley e Vicente. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de exercícios físicos. Mas por quê? Toda vez não quando é só eu vou... você, não. Quando metade da população brasileira. A metade da população. Daniel, quando eu vou para dentro da academia, o que acontece? As pessoas olham para mim e dizem assim, deixa de ser mole, menina. Deixa disso. Uma mulher deste tamanho, sem aguentar fazer as coisas. Deixa de ser mole, deixa de enrolar. Gente, vocês têm que entender que eu não gosto disso aqui. Então, vamos começar a trabalhar, a tratar, me trazer exercícios que me façam gostar, que me motivem para vir para cá. É como eu digo, eu não gosto de máquina. Me dê um funcional que eu me adapto. Ah, Glaucia, funcional não vai servir. Mas me motive com um funcionalzinho. É aquela questão assim... Bote 3 exercícios funcionais, um numa máquina, depois me bote de novo no funcional, me faça um circuito, me bote numa máquina, que eu vou me motivar, eu vou dizer, tá bom, vou me angustiar na máquina, mas vou ser feliz no funcional, fazer o que eu gosto. Mas as pessoas não entendem, as pessoas acham que tem que colocar a gente dentro de um plano que ele acha que, pra mim, vai ser cabível. Mas não é você achar. É eu entender se aquilo ali funciona ou não para mim. Eu sei o que funciona para mim. Você é o profissional, mas você tem que perguntar, Glaucia, o que funciona para você? Ah, me bote para caminhar, me bote para rodar o quarteirão ao invés de você me botar numa esteira. Quantas voltas no quarteirão eu preciso dar correndo, ao ar livre? Vai me motivar. Tá bom, quando você passar aqui na porta eu bato palma. Oxe, vou ficar feliz do que eu estar ali, ó, na esteira. Na esteira eu vou desconcentrada. Por quê? Eu pego logo meu celular, boto o fone de ouvido e vou ver uma série. Então, assim, eu não estou prestando atenção no exercício. Tá errado. Grandemente errado. Eu não estou prestando atenção no exercício. Eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Pode, em qualquer momento, eu cair ali. Por quê? Porque eu estou vidrada no celular. Se o celular cai, eu vou pegar, porque o celular não pode quebrar, não pode fazer essas coisas. Possa ser que eu me machuque. Então, assim, coloca uma coisa que motive teu cliente. Coloca alguma coisa que motive teu aluno. Então, eu acredito que no método Readapt seja mais fácil da gente ser inserido dentro desse meio que, às vezes, pra gente não é tão legal. Nós começamos a construir essa memória através do que o aluno gosta, do que o cliente gosta e do que ele não gosta. Tem coisas que tem que fazer e ele não vai gostar, porque a gente profissionalmente, com certeza, o profissional da educação física, ele tem que entender que alguns exercícios são fundamentais para poder te dar subsídio ao teu dia a dia. Porque tem que atacar alguma causa, mesmo que você não tenha dor, mas tem que atacar algumas causas, principalmente de algumas funções articulares, alguns padrões de movimento, onde nós iremos tratar no outro episódio, que vai ser a fase mais específica, onde a gente vai entrar, como é que vai ser executado, mas tem que ser feito. Porque a gente sabe da necessidade, mas só que tem um jeitinho da gente dizer. Faça, é importante. Isso aqui vai te deixar mais resistente, isso aqui vai te dar um desenvolvimento melhor. Talvez você ande tropeçando na rua e quando você vai ter uma agilidade a mais quando você cair. Você vai ter mais uma sensação de liberdade e ao mesmo tempo estabilidade na hora que você estiver caminhando. Então, aí a gente vai começando a colocar na mente dele que isso ali é importante. E outra coisa interessante também, Wesley, a gente faz uma sequência de exercícios
com coisas que você gosta. Motiva. Sim. Aí no meio daquilo ali, aí a gente bota aquele exercício que não é tão legal. Isso. Aí depois a gente coloca os outros exercícios que são legais. A gente mescla. Porque hoje é terça-feira, hoje é dia de braço. Vou nada, mas não gosto de braço. Mas se eu souber que hoje é terça-feira e que ali naquele meio daquele exercício, eu vou fazer um exercício que para mim está dentro das minhas necessidades mentais, a gente vai. Nem que a gente faça o exercício de braço com raiva, mas a gente vai porque tem os outros que são importantes. Então, a gente tem que ter essa esperteza para que a gente possa estar mesclando tudo e para que a gente possa, de uma certa forma, estar organizando para que não exista uma evasão daquele cliente de dentro daquele tratamento, daquele protocolo que a gente está ali adaptando para ele. Por isso que as nossas etapas aqui, a primeira é a fase base e é capacidade comportamental dentro do método, porque é todo dentro desse apanhado. Então, enquanto a gente não difundir bem, fazer o garimpo bem dessa fase comportamental, e eu particularmente, Glaucia, eu entendo e vejo quando eu vou dar um passo a mais com o cliente ou não. Porque se ele for adepto ao que eu estou passando, com certeza ele vai ter sucesso. Porque eu sempre procuro todos os meios para fazer com que ele se sinta realmente motivado. Lembra do exemplo da bola? Sim. Então, esse cliente lá, ele não gosta muito também de estar dentro da academia. Eu perguntei, o que é que você gosta? Futebol. Ele traga a bola. Ele está aqui dentro da academia. Eu digo, aqui dentro da academia nós vamos jogar futebol, nós vamos fazer uma quadra e vai dar tudo certo. Enfim, questões adaptativas aonde a gente traz, o local que a gente está, o recurso que a gente tem. Eu não dei um recurso de encher ele com uma tonelada de ferros, mas o recurso mínimo do que ele gosta, onde ele sente prazer, que é apenas uma bola. Sim, e é importante. Então a gente vai começando a sondar realmente a fase base, que é a fase comportamental, para fazer com que tenha sucesso. Se a fase base for realmente difundida, qualquer paciente em relação a qualquer tratamento, ele vai ter sucesso. Se não tiver a fase base bem garimpada, bem definida, dificilmente vai ser adepto. Tudo na vida, em toda profissão, eu acho que a gente precisa fazer uma boa anamnese. Isto. Dentro da psicologia a gente faz. A primeira sessão da gente é aquela sessão de anamnese que vai e que a gente vai, puxa, leva, pergunta, traz necessidade, vai e volta. A gente faz de uma forma até mais lúdica, mais desenvolvida, mas a gente ali garimpa várias perguntas, a gente vai trazendo, a gente vai e volta no paciente, a gente vira um paciente pelo avesso para a gente ter uma forma de como a gente vai se nortear em tudo. Então, eu acho que toda profissão precisa dessa anamnese bem feita, de saber como foi a infância, a adolescência, como é a vida adulta, como é com os filhos, como é com a esposa, o que come, o que não come, quando senta, quando levanta, Então, assim, tudo é importante. Se gosta do trabalho, se não gosta, como é a relação com os pais, com as mães, tudo. A história de vida do teu paciente, do teu aluno, do teu cliente é importante em qualquer processo, em qualquer profissão. Isso é bom, e principalmente Isso. Mas assim, como é que ele vai mentir? Uma coisa, sabe, Daniel? Uma coisa que eu coloco muito para meus pacientes. Gente, se tu mentir ou não mentir, minha vida continua a mesma. Tu vai continuar me pagando, minha vida continua a mesma. Então, assim, se tu veio buscar ajuda, então não é para me ajudar, é para se ajudar. Então, assim, por que tu vai mentir se tu tá querendo ajuda? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar pro paciente é: não adianta você mentir para uma coisa que é para você. Não é para mim, é para você. Então, assim, não tem por que mentir. Eu não tô ali para julgar, eu não tô ali para dizer assim: Daniel, tu fez isso. Não, não é meu papel. Meu papel não é apontar o dedo. Meu papel não é olhar para você e dizer assim: mas, cara, que é isso, cara? Tu podia ter feito qualquer outra coisa. Não, meu papel é olhar para você e dizer assim: tu acredita? Tu percebe que isso aconteceu assim, dessa forma? Você acha que foi assertivo? Vamos se validar, vamos ressignificar. Então, a gente tem que fazer o paciente
entender toda aquela situação. Saber se para ele aquela situação é válida ou não. Se ele continua ou se ele ressignifica. O psicólogo dá conselho nenhum. O povo diz, eu quero ser psicólogo porque eu gosto de dar conselho. Psicólogo não dá conselho. Se você for para um psicólogo e o psicólogo lhe der um conselho... Alguma coisa tá errada, né, Glaucia? Tem alguma coisa tá errada. Eu não tô ali para dizer, porque assim, o meu ponto de vista não vai interferir em nada. É o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é a forma como eu me relaciono com minha situação, com minha vida, com meus problemas. É diferente da forma como você se relaciona. Foi justamente como eu coloquei nesse instante, Daniel, em relação aos profissionais de educação física. Eles acham que eles têm que fazer do jeito que eles querem na minha vida. Não, bebê. Tem que fazer do jeito que eu me adapto. Então, assim, não é sobre você, é sobre mim. Não fugindo da forma correta. De que tem que ser feito e executado. Sim. Mas trazer uma maneira que você se encontre mais dentro daquele processo. É aquela questão, não é sobre você, não é sobre as suas necessidades, é sobre mim, é sobre as minhas necessidades, é o que eu aguento, é o que eu não aguento. Olhar para um cliente, para um aluno e dizer assim, tu é mole? Não, gente, tu é mole. Eu sei que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. Se eu fizer uma carga muito pesada, braço, me dá dor de cabeça. Se eu fizer agachamento com aquela barra aqui, eu não sei se é a forma como eu coloco, não sei. Se eu fizer 3 agachamentos, pode saber que o quarto eu não faço. Sobe uma quintura para minha cabeça, me dá uma dor de cabeça e eu paro na hora. É frescura. Não, não é frescura, gente, eu sinto. É normal. É fazer esse exercício e me dá dor de cabeça. Então, assim, eu evito fazer. Por quê? Porque eu que sei o que eu tô passando. Então eu vou dizer, Wesley, não posso fazer esse exercício porque ele me dá dor de cabeça. Não, Glaucia, não tem porque ele dá dor de cabeça, não, porque não dá dor de cabeça em ninguém. Mas em mim, Wesley, dá. E aí? Vá procurar um médico. Já fui, não tem nada. O neurologista disse que não tem nada. Já fui pro cardiologista, não é nada. Mas me dá dor de cabeça. Se é psicológico, pode até ser. Mas vamos trabalhando de outras formas até eu conseguir me adaptar a pegar aquele peso aqui e fazer. Falta um olhar mais humanizado, de dentro para fora em relação. Se eu fizer uma visão aqui rápida de raio-x em relação a todos os meus clientes, eu tenho memória fotográfica de todos. Posso falar de todos assim, com a necessidade que cada um tenha. De todos os meus clientes, sem exceção de nenhum. Porque eu me dou naquilo que eu faço. Eu adentro, eu vou além, eu vou a mais. Eu passo o dia pensando, eu passo o dia planejando, eu passo o dia executando, eu passo o dia verificando, eu passo o dia fazendo prognóstico e diagnóstico que pode ser executado de melhor forma. E faço um movimento, e vou de novo, e faço de novo. Enfim, minha carreira profissional é essa. Então eu tenho que fazer isso de melhor. Cuidado da mulher de Wesley, dorme com a cama cheia de pacientes, viu? Coitada, não, Nossa Senhora. Na hora que eu chego em casa eu me desligo. É bom, porque é importante isso. Mas no meu dia a dia de trabalho, eu procuro fazer isso por quê? Porque eu tenho que ter uma demanda melhor naquilo que eu faço. Todo dia a gente tem que dar o melhor. Porque senão não tem como eu fazer de conta naquilo que eu faço e que eu gosto de fazer. Então não tem como a gente ser de conta. Então é justamente essa questão, Glaucia, que dentro do método a gente pensa em cada particularidade na fase comportamental. Pessoal, nós estamos chegando ao final, né, Glaucia, do nosso episódio do podcast Saúde Integrativa. Mas no próximo episódio a gente vai adentrar especificamente como é que funciona o método Readapta. E a nossa equipe vai estar aqui novamente com Cíntia, com Glaucia, com Vicente, porque com certeza você de casa precisa e necessita dessas orientações específicas, não apenas do profissional da educação física, mas do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do médico ou de qualquer outra especialidade. Mas próximo episódio acompanha, porque vai ser
fenomenal. Pode ter certeza, as informações vão ser bem pertinentes. Uma coisa. Coloca no nosso podcast lá um resumozinho do teu... não vou colocar as tuas planilhas, mas coloca o teu folderzinho para as pessoas conhecerem um pouco mais, as pessoas que nos acompanham. Sim. E assim, se eu quiser um método Readapta, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso para ter esse método na minha vida? Entra no meu Instagram, clica lá no meu link, ou então me manda uma mensagem, já vai direto pro meu WhatsApp, né? A gente vai sentar, vai conversar e vai começar a traçar o melhor plano para que você possa ser adepto ao método Readapta. Eu preciso ser da Barbalha ou eu posso ser lá de São Paulo? Pode ser de São Paulo. A gente trabalha também por consultoria online. Ao vivo mesmo a gente pode fazer o método Readapta. Igual a gente faz aqui, a orientação, o acompanhamento, só que vai ser via vídeo. A gente pode estar dando a você o suporte e trazendo a sua necessidade, as suas atividades físicas da vida diária através do método Readapta, direcionado especificamente à sua necessidade. Que bom, é bom saber disso. Então, assim, nós fazemos isso de vez em quando, tem algumas orientações, algumas consultorias que a gente faz, e a gente faz algumas correções de algumas pessoas que passaram pelo processo pós-cirurgia, né? E pré-cirurgia também, porque o melhor tratamento é a prevenção. E é demais. Então, gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. Qualquer dúvida, entra lá, manda aí no próprio YouTube, manda no Instagram, que Isso. A gente vai estar olhando, vai estar respondendo. E até a próxima terça-feira, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Uma noite maravilhosa e um resto de semana abençoado. Tchau, tchau.